meu nome é Nélida Fortes. Por muito tempo eu sofri com depressão, derivado a um problema que eu tive na minha vida amorosa. Quando o meu filho nasceu, antes dele completar 6 meses de idade, o pai dele disse que ele não queria mais nada comigo e ele pediu-me para sair da casa dele. Eu estava aqui na praia, os meus familiares são todos de São Vicente, Santo Antão, e então eu estava aqui sozinha. E eu vi-me com uma criança de menos de 6 meses no colo, sem trabalho, sem família, e com problemas de depressão. Eu cheguei a ficar uma semana, não tomava banho, não comia. A única coisa que eu fazia era cuidar do meu filho. Ele levantava, dava-lhe banho, dava-lhe de mamar, colocava para dormir, só. Não fazia mais nada. E eu cheguei a um ponto que um dia eu pensei, eu estou a tratar o meu filho como um robô, porque eu apenas fazia o físico que ele precisava, dar de mamar, lavar as roupinhas dele, cuidar dele, mas não dava amor. E então eu ainda estava na casa do pai dele, ele já tinha me pedido para sair de casa, eu não saía, mas então eu disse, não adianta ficar aqui porque eu não estou dando ao meu filho o que ele mais precisa, que é o amor. Então eu saí da casa dele, fui morar com umas amigas, e que éramos colegas de trabalho, porque quando eu vim eu trabalhava, eu dava aulas. E quando eu cheguei aqui, ele disse, vais estudar, vais ficar em casa a cuidar do nosso filho, o que eu ganho dá para nós os três sustentarmos perfeitamente. E antes de completar um mês, depois de termos esta conversa, ele disse-me, sai da minha casa porque eu não gosto mais de ti, eu não quero mais ficar contigo. À primeira, eu pensei que fosse uma brincadeira dele, eu levei na brincadeira. Mas só que depois ele disse, vais sair, até segunda-feira tens de sair daqui. E eu fiquei na brincadeira, ok, se continuares a refilar, eu dou-te até amanhã para sair da casa. Quando eu vi que ele estava a falar a sério, então eu saí. Eu fui morar com umas amigas, só que nesse tempo que eu fui morar com essas amigas, as mulheres com que eles estavam telefonavam. Eu estava a estudar, mas eu não tinha sossego para estudar, porque quando eu lembro-me um dia estava de madrugada a estudar para uma prova de exame, eu estava fazendo o curso de matemática e ele estava com uma mulher e a mulher pegou o telefone dele e telefonou-me dizendo, olha, eu estou com o teu homem, ele é meu, ele agora não é teu. Então desde aquele dia eu já não consegui mais estudar. O meu filho, eu não estudava, não fazia nada, o meu filho começou a não desenvolver. Teve um mês que eu levei-o para o hospital, ele cresceu apenas 50, ele aumentou de peso apenas 50 gramas. E a enfermeira que me atendeu disse, se continuar assim vais ter problema, nós podemos levar a criança ao ICA por causa disso. E então tive que mandar o meu filho para São Vicente, para a casa da minha mãe, porque eu estava aqui estudando, mas não tinha, é como se eu estava uma pessoa no automático, eu não sentia nada, não pensava nada, não fazia nada com o meu filho. Chegava ao ponto dele chorar e as pessoas que moravam comigo pegavam nele para fazer sono porque eu não conseguia cuidar dele. Ele estava a definhar, vamos dizer assim, porque ele não crescia. Então eu mandei-o para São Vicente e eu fiquei aqui. Só que, passado quase um mês que ele foi para São Vicente, a minha tia telefonou-me dizendo, olha, vem despedir do teu filho antes que ele morra. Então, de um dia para o outro eu tive que ir, as pessoas emprestaram-me dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para ir. O pai dele também ajudou-me, neste caso. Eu fui naquela de que eu vou despedir do meu filho, vou ver o meu filho antes que ele morra. Então, eu cheguei, ele estava muito mal. Cheguei à noite, de manhã, não dormi naquele dia, de manhã levei para a pediatria e ficamos lá
internados durante 4 dias. Ele veio a se recuperar, graças a Deus, mas eu maltratava ele porque eu tinha aquela frustração. Eu tinha saído de casa para trabalhar e agora estava regressando para casa com o filho, sem trabalho, dependendo da mãe, dependendo do pai. Então eu estava frustrada. Só que depois eu vim conseguir um trabalho e eu vim para a praia. Chegando aqui na praia, eu estava sozinha novamente, só com o meu filho. E no trabalho eu tinha um problema que eu não conseguia trabalhar. No dia que eu ia para trabalhar, eu sentia peso nos ombros, o meu corpo desfalecia por completo, eu não conseguia segurar uma caneta. E então, por causa desse sofrimento, que eu não aguentava mais, então uma amiga minha tinha me convidado para assistir às reuniões na Igreja Universal. E eu não queria ir, porque para mim era... Eu já via os testemunhos na televisão pela manhã logo cedo e na minha mente, essas pessoas estão ali sendo pagas para fazer teatro. Então eu não ia. Eu gozava com a minha amiga, porque eu dizia, agora ela se tornou crente, eu e outras amigas dela gozávamos com ela, mas neste dia, quando eu vi que eu não tinha outra opção, eu telefonei para ela e disse, eu vou porque eu preciso. E quando eu cheguei, eu tinha uma dor no meu interior que eu não conseguia conter. Era muita dor, porque eu comecei a... Tudo que eu tinha passado começou a vir na minha mente. E estando na igreja, é como se as mulheres que estavam com o pai do meu filho voltaram a telefonar-me, voltaram a chamar-me, e chegou um dia que eu saí da igreja e uma delas telefonou-me dizendo, olha, eu estou com o teu homem, agora não é teu, é meu. E eu olhei para o meu filho, foi como se ele fosse o culpado de tudo que eu estava passando, ele fosse o culpado daquilo. Então, o que é que eu fiz? Veio um pensamento muito claro na minha mente. Pega na almofada e afoga o teu filho, porque ele não vai sofrer. Então, eu fiquei muito desesperada, porque eu não confiava em passar a noite com o meu filho em casa, porque eu tinha medo de matá-lo. Então, eu chamei o pastor. E como eu tinha uma oração do Pai Nosso em casa, eu coloquei embaixo do travesseiro e coloquei meu filho longe de mim e coloquei a cabeça no travesseiro e dormi, até no outro dia de manhã. Então no dia seguinte eu falei com o pastor, ele me orientou, mas o que me norteava por dentro era essa dor. Era muita dor que eu tinha por dentro, porque você passa 3 anos com uma pessoa e depois acontece alguma coisa, é como se ele nunca te conheceu e joga como algo descartável, usou, agora joga fora. Então eu fui orientada, cuidaram de mim, eu fui atendida várias vezes, tiveram muita paciência comigo, porque eu tinha muita essa dor, era dor por dentro e muita mágoa. E eu vinha nas reuniões da quarta, teve um dia que houve um convite para virmos para a terapia. Então eu vim, e nesta reunião começaram um propósito que era da reconstrução do eu. Então eu disse, esse propósito é para mim. Então eu disse, eu não venho para a minha vida sentimental, mas eu venho para me tratar. Então eu fiz esse propósito direitinho, fiz as meditações que eram feitas,
e fiz tudo que era mandado eu fiz direitinho, porque eu queria ser curada no meu interior. Um dia, num dos testemunhos que colocaram testemunho de uma mulher que ela tinha marido, mas traía o marido. Na cara dele, ela fazia muitas coisas erradas. E então o bispo olhou para ela e disse: você é uma pessoa de má índole. Então esta palavra tocou dentro de mim, porque eu vi que eu também era esta pessoa de má índole, porque eu tinha sido traída e eu fui traída. Então a partir deste dia eu disse: não, eu não quero mais ser essa pessoa de má índole, nunca mais eu quero ser essa pessoa. Então eu peguei mais neste propósito de reconstrução do eu. Depois veio o jejum de Daniel e nesta época eu já estava fazendo um curso, eu concentrei-me no curso, mas com este propósito eu não queria mais. Eu só queria ficar sozinha com Deus. Eu não queria mais para o curso. Eu lembro que era uma segunda-feira. Eu não fui para o curso, eu não fui para a igreja. Eu disse: eu vou ficar aqui, em casa, sozinha, eu e Deus. E nesta segunda-feira, pela madrugada, buscando o Espírito Santo, eu reconheci para Deus. Eu disse: Deus, eu sou uma pessoa de má índole. Eu sou uma pessoa incompleta, porque eu era essa pessoa incompleta, eu era essa pessoa aos pedaços interiormente. E quando eu disse isso, eu percebi claramente, Deus diz: você não é mais incompleto, você agora é completo. Eu percebi que a partir daquele dia, eu passei a ser uma pessoa completa. Por quê? Porque desceu sobre mim o Espírito Santo. E é algo tão... Eu ouvia sempre falar da palavra plenitude. Naquele dia, eu entendi o significado da palavra plenitude, porque o Espírito Santo é isso, é plenitude, é completo, é um pacote completo, perfeito, completamente perfeito. E desde aquele dia, aquela Nelly sofrida, depressiva, magoada, nunca mais existiu. É como se eu me tornei numa outra pessoa. Eu convivo muito bem com o pai do meu filho, eu não tenho nenhuma mágoa dele, nada mesmo. E tudo isso eu dou graças ao Espírito Santo, porque Ele está comigo. Eu sempre digo, às vezes à noite eu oro e eu digo: meu Deus, Senhor Espírito Santo, sou eu, o Senhor e o meu filho. Desde aquela época, o meu filho agora tem 12 anos e desde os primeiros meses de vida foram sempre ele e eu, mas agora não. Agora eu, o Espírito Santo e o meu filho. Nós somos uma família completa.